nulidade ou validade do acordo de colaboração premiada realizado entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid. As defesas de Jair Messias Bolsonaro, Walter Souza Braga Neto, alegaram a nulidade do acordo de colaboração premiada celebrado entre o colaborador, Mauro César Barbosa Cid, e a Polícia Federal. Em virtude de isso, foi reiterado da tribuna pelas sustentações orais. A ausência de voluntariedade do colaborador, não anuência da Procuradoria-Geral da República, fundamento em possíveis inconsistências entre as diversas versões, participação de magistrado no acordo de colaboração premiada, o que configuraria violação ao artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850. Presidente, aqui também já adianto que vou afastar essa nulidade. Eu diria que houve mais de uma vez a reiteração da voluntariedade do colaborador, por diversas vezes, e a última das vezes foi na própria tribuna, onde o advogado César Roberto Bittencourt disse expressamente que o colaborador cumpriu com seu dever, cumpriu com sua missão, tinha conhecimento dos fatos por ser auxiliar do presidente da República. Mas, mais do que isso, na sua defesa técnica, o doutor César Bittencourt disse em relação à voluntariedade do colaborador, item 12 da defesa técnica. Pois então, cumpre a defesa técnica nessas questões publicamente divulgadas tecer breves considerações, especialmente quanto a uma possível coação pela Polícia Federal ou pelo eminente relator, que é sistematicamente levantada na mídia nacional. Primeiro, item 13. Primeiro, a orientação por acordo de colaboração premiada partiu de sua defesa técnica e passou por um juízo de aceitação que foi extremamente maturado com Mauro Cid e sua família. Item 14 da defesa técnica do colaborador. Segundo, quanto ao fato de Mauro Cid estar preso ao tempo da celebração do acordo, trata-se apenas uma circunstância processual de uma investigação com tamanha envergadura e que, evidentemente, ao ajustar um acordo, impunha a colocação de uma cláusula que lhe restituísse imediatamente a liberdade, assim que fossem minimamente comprovadas as informações prestadas na colaboração, como de fato foram. Continua a defesa técnica do colaborador Mauro Cid. Item 15. Terceira razão. Em nenhum momento, aqui é muito importante, depois eu voltarei a isso, em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores, seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações por Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação ou na negociação do acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa. Um contraditório legalista, elementos do devido processo legal, garantido pela Carta Maior. E conclui a defesa de Mauro Cid, item 16. Feitas essas premissas, demonstrado está, exime de toda dúvida, a validade e rigidez de todos os termos do acordo de colaboração premiada firmada por Mauro Cid. O réu tem o direito fundamental, essencial, sagrado de não se autoincriminar. Mas ele não tem a obrigação de mentir. Ele pode ou não, de acordo com a convicção pessoal e da sua defesa técnica. Mesmo nos Estados Unidos, o ministro Alexandre falou há pouco sobre soberania, e há pessoas que acompanham, às vezes, mais do que as instituições dos Estados Unidos do que as brasileiras. E em homenagem a elas, eu lembro que nos Estados Unidos, em relação não ao 8 de janeiro, mas ao 6 de janeiro, houve 1.583 acusações lá no 6 de janeiro.
e desses, aproximadamente 1.000 réus se autodeclararam culpados. É claro que há as singularidades do sistema jurídico dos Estados Unidos, mas lá também há esta figura, com outros propósitos, obviamente, em que o investigado, o acusado, o réu, eventualmente, em busca de benefícios, reconhece a prática de atos típicos e antijurídicos. Então, não vejo nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de inconstitucionalidade, rejeição moral. É muito difícil crer que um coronel do Exército Brasileiro, uma alta autoridade militar, seria facilmente intimidado, uma vez que, como disse o ministro Alexandre, nós próprios que aqui estamos temos esse treino, e a toga é apenas um sinal de independência, contra as covardias daqueles que atacam o Poder Judiciário. Há pessoas que acham que é um ato de coragem atacar o juiz. Não, é uma covardia, porque ataca um poder desarmado, e ataca tentando intimidar, e ataca quem não pode responder com paridade de armas. Então, nós temos aqui, inclusive, essa capacidade de resistir contra atos covardes, que infelizmente marcam a cena pátria. A ministra Carmen foi relatora do importante caso em que o tribunal declarou a inconstitucionalidade da chamada legítima defesa da honra. Por quê? Porque, às vezes, se acusava mais a vítima do que propriamente quem estava sendo julgado. Isso, às vezes, acontece também em relação ao julgador. Então, do mesmo modo, por simetria, eu não quero crer que uma autoridade militar do alto escalão do Exército Brasileiro, que fez juramento, inclusive, de pôr a sua vida a serviço da pátria, que tem treinamento militar, iria se intimidar numa audiência conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que cumpriu, neste caso, não uma possibilidade, ele cumpriu um dever. Grave teria sido se ele não tivesse feito a audiência. O direito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé. E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação. Ou, então, o enquadramento no parágrafo 17 do artigo 4, que diz assim: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fatos objeto da colaboração. E eu não tenho a menor dúvida que houve omissão, tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. E, na verdade, nós estamos assim num momento em que é preambular, tem o Ministério Público se desincubiu para esse momento de juntar outros documentos, outros fatos, enfim, mas, evidentemente, pelo que aqui se observou, esse colaborador recalcitrante, ele certamente vai ser ouvido em juízo sob contraditório e obedecer o devido processo legal. Eu até pediria até uma gentileza de eu poder ir assistir essa oitiva. Mas, realmente, eu vejo que, nesse momento, não é um momento próprio, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar, no momento próprio, digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido de que não é o momento de se decretar nulidade. Não verifiquei que, neste momento, e com os dados que foram apresentados, e aqui reiterados agora pelo ministro relator, que se tenha elementos para se desconsiderar ou, de alguma forma, declarar a nulidade desta delação. Em que pese estas omissões, as audiências são feitas exatamente para isso. Eu mesma, como relator, em alguns casos, já
recusei delações que foram apresentadas e submetidas à homologação ou não deste Supremo Tribunal Federal. Entretanto, para isso é preciso que haja também o cumprimento das exigências legais e a oportunidade que aqui foi oferecida nos termos legalmente previstos e que o ministro relator observou. Acho que, uma vez que a delegação, que era principalmente da audiência, que era tantas vezes mencionada e que volta a ser mencionada em alguns documentos das defesas, no sentido de que teria havido algum excesso ou alguma forma de não atuação adequada deste Supremo Tribunal Federal, pela atuação do ministro relator, ficou devidamente esclarecida, uma vez que competente é quem deve exercer uma função, não quem pode ou que eventualmente tenha até uma delegação, como ficou comprovado. Isto foi feito, portanto, nos termos da legislação. A parte de instrução da ação penal, se vier a ser recebida denúncia, é na fase adequada, com todo o direito de todos os advogados. O ministro Flávio Dino já enfatizou aqui todo o direito de todos os advogados. Vossa Excelência lembrou, ministro Rui Barbosa, eu lembro Sobral Pinto, que mais de uma vez dizia nos períodos de ditadura no Brasil: sou contra tudo que foi feito por essa pessoa, mas sou advogado e, portanto, ele tem o direito de ter um defensor, e é este o papel. Fui 30 anos advogada também, voltarei a ser, tal como o ministro Flávio Dino, às vezes até advogamos juntos, se eu viver mais 100 anos, não é, ministro? Porque Vossa Excelência, pela idade que me atribui, realmente, no próximo centenário estaremos juntos, mas, enfim, considerando que os advogados estão exercendo seu papel e exercerão, e pelas defesas até aqui apresentadas, como eu disse e reitero, demonstram que as partes estão muitíssimo bem representadas e, portanto, com ampla capacidade de terem sucesso nos seus pedidos, pelo menos no que for instruído devidamente, com a participação também do Ministério Público como órgão acusador, e, portanto, não tenho elementos para desconsiderar neste momento a colaboração que foi feita e que será reavaliada na fase devida, no tempo devido. Mas aqui não vejo nenhuma nódoa que possa viciar a colaboração a ponto de ser excluída neste momento. Já foi reiterado aqui, a colaboração premiada não é uma prova, é um meio, é uma porta que se abre e aí vamos ver o que há neste espaço, neste ambiente. Mas a fase em que se vai verificar o que se tem, o que se pode aproveitar como prova ou não, é a fase processualmente devida na ação penal, se ela vier a ser instaurada, a razão pela qual eu também estou votando no sentido de rejeitar esta alegação da defesa. De fato, a colaboração premiada, que ganhou força, né, no nosso país, sobretudo a partir da Lei 12.850 de 2013, ela deve sempre ser vista com alguma ressalva, até porque o colaborador, ele é um interessado, ele não é alguém que não tem interesse no desfecho da investigação ou no processo. É certo que o Supremo Tribunal Federal já proferiu julgamentos relevantes, justamente com o intuito de disciplinar melhor a colaboração premiada, veio a decidir, como lembrou o ministro relator, que a colaboração não é prova, é meio de obtenção de prova, e o que existe de vedação na legislação é que a denúncia seja apresentada exclusivamente com base na colaboração. E essa é uma análise que nós vamos fazer na próxima etapa, se no recebimento ou não da denúncia, se há elementos para além da colaboração premiada. Como também lembrou o ministro Alexandre, o parágrafo 17 prevê a possibilidade, expressamente a possibilidade de rescisão da colaboração se houver uma omissão dolosa. Ora, cabe ao juiz, no caso ao ministro relator, verificar, inclusive, com a possibilidade, né, de ouvir o colaborador, se houve essa omissão dolosa. Então, na minha compreensão, a audiência que foi realizada e questionada, ela atende exatamente os termos da lei e atende também a possibilidade de contraditório para o próprio colaborador. Então, não vejo nenhuma nulidade
em relação a este ato. Agora, saber se os depoimentos prestados são verdadeiros ou não, na tribuna foi arguída, foi dito que o colaborador teria mentido. Essa é uma possibilidade real, mas que terá que ser verificada se houver o recebimento de denúncia no curso da instrução. O colaborador vai ser ouvido em juízo, vai poder ser questionado pelas defesas, se houver a instauração da ação penal, e aí é que será o momento oportuno de se aferir a credibilidade ou não daquilo que foi dito e mais, a eficiência ou não dessa colaboração, inclusive para o deferimento dos benefícios previstos em lei. Então, também não vejo, neste momento, algo que possa inquinar de nulidade a colaboração que foi realizada, sem prejuízo de um exame futuro, caso haja o recebimento dessa ação penal.